Agora eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus comigo, no Evangelho segundo nos escreveu Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Nós damos prosseguimento, continuidade à nossa série de mensagens no livro do Evangelho de Marcos, mas nós paramos no capítulo 10. Por que nós fomos para o capítulo 11 hoje? Hoje nós comemoramos, dentro da tradição da cristandade, nós comemoramos hoje, tradicionalmente, o domingo de Ramos, o domingo que antecede a crucificação, que antecede a ressurreição. No próximo domingo nós comemoraremos o domingo da ressurreição. Sexta-feira nós teremos culto, é o culto da crucificação, o culto da paixão de Cristo, mas ele não fica no túmulo. No terceiro dia ele ressuscita. E nós comemoraremos então no próximo domingo, domingo de Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E a ressurreição, ela é fundamental para a nossa fé, porque nós pensamos que a morte de Jesus, ela é basicamente ali o centro de tudo, porque ali os nossos pecados são expiados, os nossos pecados são justificados em Cristo Jesus, nós somos redimidos da culpa do pecado, mas sem a ressurreição, nada disso acontece. Se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, um Messias morto, um Salvador morto, não pode fazer nada por mim e por você. Então a ressurreição é a nossa garantia de que nós também ressuscitaremos com Ele. Então a ressurreição é muito importante, nós falaremos disso no próximo domingo. Então hoje, como é o domingo de Ramos, eu gostaria de ler essa passagem com vocês, que nós leríamos em 2 semanas basicamente, mas nós adiantamos então aqui, Marcos capítulo 11, a partir do versículo 1. Nós lemos até o versículo 19, Marcos 1 ao 19, o que convencionalmente nas Bíblias aí nós temos a entrada triunfal. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e a Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam aqui. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que estavam ali lhes perguntavam: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia lhes dito, e eles deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalhavam ramos que haviam cortados nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e, dirigindo-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já estava tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome, vendo à distância uma figueira com folhas. Foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse, ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram o dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões.
Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, ó Pai. E clamamos agora que a iluminação do teu Espírito Santo venha agora iluminar o nosso entendimento, para que então nós possamos entender, compreender e sermos transformados pela sua palavra. E que acima de tudo, Senhor, a exposição da sua palavra traga glória, honra para o teu santo nome, que venha exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Se nós queremos entender Jesus, se nós queremos entender o ministério de Jesus, nós precisamos entender a cruz. Nós precisamos entender a sua última semana de vida. Uma coisa que você talvez não tenha notado, quando você que já leu os evangelhos, você que já leu a Bíblia algumas vezes, talvez uma coisa que você nunca notou, é que todas as vezes que nós temos nos evangelhos os relatos dos milagres, os milagres dos ensinos de Jesus, e tudo isso é muito importante, esse não é o centro de nenhum evangelho. O centro de todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é a sua última semana. É a semana da paixão de Cristo. Por exemplo, no evangelho que nós estamos lidando, nós já vimos Jesus curando, Jesus expulsando demônios, Jesus ensinando, Jesus fazendo milagres, Jesus fazendo coisas grandiosas. E apesar dessas coisas serem coisas maravilhosas, o centro de tudo não é isso. O centro de tudo é a cruz e a ressurreição de Cristo. E como que nós podemos ver isso e atestar isso? Se você entender que o capítulo 11, nós temos apenas mais até o capítulo 16 do Evangelho de Marcos, e nós entendermos que Marcos, ele gasta 37% do seu Evangelho, de tudo aquilo que ele escreveu de Jesus, 37% do Evangelho é sobre a cruz, é sobre a sua última semana. E não apenas isso, porque Mateus, dos seus 28 capítulos, ele investe 8 capítulos para falar da Semana da Paixão. Lucas, dos seus 24 capítulos, 6 capítulos relatam apenas a última semana de Jesus. João, de todos os seus 21 capítulos, 10 capítulos, quase metade do Evangelho de João é apenas sobre a última semana dele. Por isso aqui nós começamos a entender então a centralidade da última semana de Jesus, da cruz, da ressurreição, disso que nós estamos para começar a ver no Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 11, a centralidade da cruz de Cristo, em todos os Evangelhos. Por mais importante que os milagres sejam, por mais importante que os ensinos sejam, por mais importante que aquilo que ele veio, ensinou, falou e fez seja muito importante, nada é mais importante do que a cruz. Nada é mais importante do que a sua última semana de vida. Então nós temos aí 3 anos de ministério resumidos em capítulos, mas eles pausam tudo para agora investir capítulos e mais capítulos para falar de apenas uma semana do seu ministério. Por quê? Porque é a semana mais importante de Jesus. Então, se nós não entendermos a cruz, se nós não entendermos a paixão de Cristo, nós nunca vamos entender o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que Marcos está querendo nos ensinar aqui. Mas se vocês têm acompanhado aquilo que nós temos feito, se você tem acompanhado regularmente, todos os domingos, a nossa caminhada no Evangelho de Marcos, você vai notar alguma coisa, que a partir do capítulo 8 o foco muda, como já foi ensinado aqui. Então agora eles estão a caminho de Jerusalém, eles reconhecem que Jesus é o Messias, mas essa visão messiânica deles é uma visão que precisa ser corrigida, eles não entenderam ainda quem é o Messias.
Então Jesus precisa corrigir a visão de Messias deles. E ele vai começar a fazer isso, dizendo que o Messias, ele veio para ser entregue à morte, para morrer. Ele veio e ele vai ser entregue na mão de pecadores, que vão pegá-lo e matá-lo, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Ao passo que eles não entendem o que está sendo dito aqui, não que eles não entendem o que vai acontecer com ele, mas eles não entendem como que isso cumpre com a sua expectativa messiânica, com aquilo que eles esperavam de Messias. Então Jesus tem que desconstruir a sua visão messiânica errada e construir a nova visão messiânica correta. Mas não apenas isso, ele tem que desconstruir a visão terrena, materialista que eles têm do que é ser seguidor de Jesus e construir a nova visão do que é ser discípulo de Cristo, que envolve entrega, sacrifício, que envolve abnegação, que envolve tomar a sua cruz e me seguir. Se você quer ser meu discípulo, você vai tomar a sua cruz e me seguir, porque eles esperavam o quê? O Messias que fosse trazer um reino terreno, temporal, para libertá-los de Roma, e que eles, como discípulos, homens que andaram com Jesus, vão ser os seus ministros, homens poderosos que vão se sentar em posições de autoridade dentro do reino de Deus, dentro do reino de Cristo, o Messias. E Jesus fala, se alguém quer ser o maior entre vocês, que seja o servo de todos. Então Jesus está desconstruindo completamente a visão que eles têm, tanto dele como Messias, quanto de ser seguidor dele. E ele está fazendo isso na minha e na sua vida, como nós já vimos. Mas agora, pela primeira vez, parece que eles vão ter o que eles querem. Porque agora eles estão nessa romaria para a semana da Páscoa, semana importantíssima dentro do judaísmo. Semana estabelecida por Deus, que lembra o êxodo de Israel. Semana que é instituída pelo grande Moisés, o grande libertador. Então eles estão cumprindo o mandamento de Deus de comemorar a Páscoa judaica. E eles têm essa romaria, e as pessoas iam quase que uma semana antes para Jerusalém, para poder arrumar um lugar, porque nós temos aqui por volta de 300.000 pessoas em Jerusalém agora. Então, para você arrumar um lugar para você ficar não é uma coisa muito fácil. E também você precisa, se você estiver impuro, você precisa passar por rituais de purificação, para que você seja digno de participar da refeição da Páscoa, como o Senhor instituiu a Moisés. Então Jesus está nessa romaria com essas pessoas. Agora, de repente ele para e ele fala assim, eu não vou entrar igual todo mundo entra, como todo mundo costuma entrar, eu vou entrar montado em Jerusalém. Isso aqui já acende as anteninhas dos discípulos. Opa! Até que enfim ele vai fazer alguma coisa que é para ele fazer. Agora ele vai entrar em Jerusalém como um rei entraria. Mas é interessante que nós ainda não tivemos tempo de ler, mas se você volta no capítulo anterior, no capítulo 10, no finalzinho do capítulo 10 aí, nós temos a cura do cego Bartimeu. Mas é interessante como que o cego Bartimeu, ele se dirige a Jesus no versículo 47. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que é interessante disso tudo aqui? Se você se lembra de tudo que nós já falamos antes no Evangelho de Marcos, todas as vezes que ele curava alguém, ele falava, não fala nada para ninguém, vai para casa, não fala nada para ninguém, vai se mostrar para o sacerdote, olha, não fala nada para ninguém, deixa isso aí para lá. Mas agora, pela primeira vez, alguém chama ele de o filho de Davi em público, e ele diz o quê? Pode falar o que você precisa. Então ele assume que ele é o Messias publicamente, e aquilo que ele nunca havia feito antes. Agora ele assume, eu sou o Messias. E aí os discípulos, o que está acontecendo com esse homem? Esses dias atrás a gente falou que ele era o Messias, e ele falou assim, não contem isso para ninguém. E agora ele chama ele publicamente aqui de filho de Davi, que era um título messiânico, e ele aceita esse título. Então eles começam, alguma coisa está acontecendo. Eu acho que ele voltou à sua sanidade. Ele largou mão desse negócio de morrer, de se entregar. Ele realmente agora vai assumir o seu cargo de Messias.
Aí agora chegou a nossa hora, agora chegou a nossa vez, é agora que vai o negócio. E aí quando eles estão se aproximando de Jerusalém, Jesus decide entrar montado. Opa, mais um sinal. Porque eles esperavam que o Messias entrasse em Jerusalém montado, como os reis entravam montados em Jerusalém. Quando eles eram coroados, quando eles eram colocados como rei, assumiam o trono então de Israel. E nós temos tudo isso a partir do versículo 1 aí do texto, quando Jesus chegando lá, ele pede, vai lá, vocês vão para a próxima cidade, e vocês lá, vocês vão encontrar um jumentinho amarrado no portão, e aí vocês vão chegar lá, vocês vão desamarrar, alguém vai falar para vocês, o que vocês estão fazendo? Você fala assim, o mestre precisa. E aqui duas coisas são geralmente faladas sobre, ou Jesus, ele está ensinando tudo isso, porque ele através do Espírito Santo, que o guia, e que mostra o que vai acontecer, ele sabe exatamente, vai dar instruções exatas, ou, o que é mais provável, se você se lembra, essa é a região onde mora o grande amigo de Jesus, que é Lázaro. Então ele conhece muito bem aquela região, e as pessoas daquela região conhecem muito bem Jesus. Quando ele fala o mestre precisa, ele sabe quem é o mestre. Ele sabe, se o mestre precisa, o mestre é Jesus, então entrega lá porque Jesus está pedindo. Então, Jesus já sabia que eles iam encontrar, Jesus conhecia tão bem a região, que ele sabia que eles iam encontrar aquele jumentinho, etc, e ele manda eles lá. Eles pegam e eles obedecem. Aqui nós aprendemos uma lição. Se Jesus nos mandar, nós devemos obedecer às ordens de Jesus precisamente. Nós não obedecemos da maneira que nós queremos obedecer. Então eles obedecem a Jesus. Eles pegam o jumentinho, trazem o jumentinho para Jesus. Aí eles ficam já meio confusos aqui, mas Jesus ele vai cumprir o papel messiânico dele, mas como que esse jumentinho aqui, o que vai acontecer aqui agora? Já começa a entrar um pouco de confusão. Nós sabemos que ele está entrando em Jerusalém como Messias. Agora, era muito comum para os reis de Israel entrarem, ou para os guerreiros, não apenas em Israel, mas em Roma. Quando o guerreiro saía, o general saía para a batalha, os imperadores saíam para a guerra, quando eles voltavam, o povo os recebia de fora, e eles entravam então com essa procissão, aclamando, ovacionando esses reis, esses generais, pela grande vitória que eles conquistaram. E isso já havia acontecido em Israel, há mais ou menos 140 anos antes de Jesus. Se você conhece a história de Simão Macabeu, que havia libertado Israel ali do domínio do Império Grego, então ele entra em Jerusalém e ele é ovacionado. Se você abrir em 1 Macabeus, que é um livro apócrifo, não está nos escritos da nossa Bíblia, mas é um registro histórico do povo de Israel. Se você abrir 1 Macabeus, no capítulo 13, você encontra a história dele e essa entrada triunfal dele, em um cavalo, sendo então ovacionado, aclamado, ao som de liras e tambores, como se fosse um Messias. Só que esse Messias cai. Jerusalém vai cair mais tarde nas mãos dos romanos. Outro rei que entra, muito famoso, e isso aqui é muito interessante. Só tem um relato paralelo ao relato de Jesus e a sua entrada triunfal, em toda a Bíblia, que é o relato de Salomão, filho do rei Davi. Se você já leu o capítulo 1 do livro de Reis, quando Salomão vai ser instaurado rei, Davi ordena, peguem a minha mula, coloquem o meu filho sobre ele vai ser ungido com óleo, e ele vai entrar então, e todos gritam, viva ao rei. Mas é interessante que Davi, nunca é dito nada sobre ele entrar na sua mula, aquela é a mula dele, mas era um ritual comum, mas a única pessoa que é dito, que entra nessa cerimônia de entronação, é o grande rei Salomão, que o seu nome significa aquele que traz a paz. Aquele que traz a paz. Isso é muito interessante, porque o outro paralelo que nós temos é Absalão, que vai para a guerra na mula, porque a mula era o sinal da realeza, mas a mula não é um sinal de uma realeza batalhadora, ele é uma realeza
que é humilde, que é compassiva, é um sinal então de humildade. E aí, para mostrar, para se aparecer como rei, Absalão decide que ele vai para a guerra numa mula. E o que acontece com ele? Ele morre. Porque a mula não é um animal de guerra. É um animal de carga, é um animal de humildade, é um animal que não é feito de poder e pronto para a guerra. E aí, uma vez que Absalão ele quer se colocar ali como rei, se aparecer como rei usando uma mula e vai para uma guerra, uma coisa não encaixa com a outra, e ele acaba morrendo. Ele quer mostrar humildade, mas ele não é humilde. Ele quer parecer uma coisa que ele não é. Mas Jesus, diferente de todos eles, Jesus é o verdadeiro rei da paz. Ele é aquele único verdadeiro que vai trazer a paz. Mas Jesus também vai cumprir aquilo que Zacarias, no capítulo 9, nos diz assim: alegre-se muito, filha de Sião, exultem, filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado em um jumentinho cria de uma jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Os arcos de batalha serão quebrados, ele proclamará paz às nações e dominará de um mar ao outro, até os confins da terra. Então Jesus, ele sabe muito bem o que ele está fazendo aqui, ele é o cumprimento de Zacarias capítulo 9, versículo 9 e 10. Mas, diferente então de todos esses reis, e esse é o símbolo aqui do jumentinho, diferente de todos esses reis que entravam montados em seus cavalos de guerra, ovacionados pelo seu poder, pela sua conquista, por todo o sangue derramado que trouxe agora libertação para o povo, Jesus, ele não é como esses reis. O fato dele usar o jumentinho aqui, ele quer demonstrar uma coisa para mim e para você, e para todos aqueles que estavam vivendo nesse momento. Jesus, ele não conquista como os outros reis conquistam. Jesus, ele não conquista através do sangue dos seus inimigos derramado, mas através do seu sangue que é derramado pelos seus inimigos. Jesus não conquista e não dá vitória conquistando e derrotando os seus inimigos. Jesus conquista através do seu sangue derramado, dando vitória aos seus inimigos. Jesus não conquista através da força do poder humano. Jesus conquista através da humildade, da submissão e do sacrifício. A escolha de um jumentinho vai apontar para tudo isso aqui. Ele não tem o mesmo padrão, ele não segue o mesmo padrão do mundo, ele não é como os outros reis são. Ele conquista, ele vence, ele consegue a vitória e ele conquista tudo que ele veio conquistar através de humildade, submissão e sacrifício. Ele ganha através da sua entrega. Ele vence os seus inimigos através da sua derrota. E tudo isso para nós não faz sentido. Como assim um rei que vence através da derrota? Como assim um rei que ganha a vitória através da sua derrota? Mas esse é o reino de Deus, que muitas vezes nos ensina coisas como: mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. A matemática de Deus é completamente diferente da nossa. Completamente diferente da nossa. Então o que Jesus está clamando aqui é: eu sou o Messias. Para quem quiser ouvir, para todo Israel, eu sou o Messias. Eu cumpri as suas expectativas, eu entrei em Jerusalém, eu sou aquele que trouxe a verdadeira paz, eu sou o Messias. E a pergunta que fica para nós é: o porquê que Jesus não aceitou ser chamado Messias antes? Por que Jesus, durante todos esses 3 anos, ele esperou até aqui para poder revelar aqui e assumir publicamente: eu sou o Messias? Porque a partir do momento que ele assumisse que ele é o Messias, eles teriam que tomar uma posição com relação a ele. Eles teriam que tomar uma decisão: ou nós nos submetemos a ele, ou nós lutamos contra ele. Ou nós o coroamos rei, ou nós o matamos.
Com Jesus não existe um meio termo. Ou ele é o Senhor, ou ele é o pior dos seus inimigos. Jesus, ele não é como alguns teólogos querem colocar. Jesus é um bom reformador social, um grande líder, um grande exemplo a ser seguido. Grandes reformadores, grandes exemplos a ser seguidos, não falavam as coisas que Jesus falava. Não falavam, eu sou, antes de Abraão ser eu sou. Eu criei todas as coisas, eu governo soberanamente. Não falavam essas coisas. Jesus, você só tem duas opções para Jesus: ou ele é o Senhor da sua vida, ou ele é o seu inimigo. Então ele sabia que a partir do momento em que ele se revelasse, eles teriam que tomar uma posição contra ele, ou contra ou a favor, mas não tem neutralidade contra Jesus. Não tem. Jesus é um cara legal. Vamos deixar aqui. Não, Jesus é um grande exemplo a ser seguido. Não existe essa opção para Jesus. Porque ninguém fala o que Jesus falou, e é um cara legal. Então Jesus entende que nesse exato momento, que agora ele se revela como Messias, eles vão ter que tomar uma posição. É por isso que ele nunca fez isso antes. Porque no dia que ele fizesse, ele sabia que ele estaria os colocando em uma posição de decisão. O que vocês vão fazer comigo? O que vocês vão fazer comigo? É por isso que Jesus só faz isso na sua última semana. Agora, essa é a minha posição e a sua posição. A pergunta que fica para você e para mim é: o que você vai fazer com Jesus? Nós temos estudado o Evangelho, nós temos visto quem é Cristo, revelado nas Escrituras, e ele não vai se deixar ser gostado por você. Ou ele é o rei da sua vida, e você submete toda a sua vida ao senhorio dele, ou ele é o seu inimigo. Não tem meio termo para nós. Ou nós nos submetemos à autoridade soberana de Jesus, ou ele não é nada para nós. Nós não temos a opção de meio com Jesus. Não tem como eu chegar para Jesus: eu gosto de Jesus. Não, você não entendeu nada do cristianismo ainda. Você não entendeu ainda daquilo que Jesus clama sobre ele e o que ele exige de nós. Ele não vai se deixar ser gostado por você. Ou você se submete a ele como o Senhor da sua vida, ou ele não é o seu Senhor. E se ele não é o seu Senhor, ele é o seu inimigo. Então Jesus é o rei, o soberano. O que você vai fazer com isso agora? Você se submete a ele, ou você luta contra ele? O que você vai fazer? Essa é a primeira pergunta que esse texto quer que você faça. Se avalie. Jesus, ele clama que eu sou o Messias. O que vocês vão fazer comigo? O evangelho todo aqui aponta para isso. Eu sou o Messias. Essas são as exigências que eu tenho com relação a vocês. O que vocês vão fazer comigo? Ou você se submete, ou Jesus, ele não é o Senhor da sua vida. Só tem essa posição. Não existe outra. Agora, a partir do versículo 9, o texto vai dizer que eles cantavam, gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. E talvez você não saiba, mas a palavra Hosana significa salva-nos agora. Salva-nos agora. Hosana, 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 salva-nos agora, Senhor. E o que eles estão clamando aqui agora é: salva-nos agora, Messias de Deus. Salva-nos da opressão romana. Salva-nos dessa vida miserável que nós vivemos. Salva-nos da escravidão. Salva-nos agora, Messias, filho do rei Davi. É isso que eles estão pedindo aqui. É essa a composição aqui: bendito é o que vem em nome do Senhor. Quem que vem em nome do Senhor? O filho de Davi, o Messias esperado e prometido por Deus em todo o Antigo Testamento. Ele chegou, ele está aqui. Agora o que nós precisamos dele? Que ele venha nos salvar. Salva-nos agora, Senhor. É isso que eles estão clamando aqui para Jesus. E Jesus veio sim para salvar. Jesus veio para nos salvar. Mas Jesus veio para nos salvar não da maneira como que nós achamos que ele veio para nos salvar. Porque tanto os discípulos
quanto essa grande multidão tem uma visão de Messias errada, materialista, circunstancial de Messias. Eles esperam o Messias como o Messias dos discípulos, o Messias guerreiro, o Messias que vai lutar contra Roma, o Messias que vai destronar Roma e vai estabelecer a hegemonia, a soberania de Israel. É esse Messias que eles querem. Então esse clamor de salvação deles aqui, esse clamor aqui, salva-nos Messias, eles querem ser salvos dessas coisas. Mas Jesus ele não veio para salvar eles dessas coisas. Jesus veio para trazer uma salvação que não é aquilo que eles esperavam, ou da maneira com que eles esperavam. E Jesus não veio para ser mais um libertador. Jesus não veio para ser mais um juiz. Jesus não veio para ser mais um Moisés. E por que ele não veio para fazer nada disso? Por esse simples fato. Deus levantou juízes. Se você já leu o livro de Juízes, Deus levantou juízes. E todas as vezes que Deus levantava esse juiz libertador, ele libertava Israel. E Israel saía da opressão daqueles povos. Mas sempre que aquele juiz morria, Israel voltava para a opressão de outro povo. Deus levantou reis, como o rei, grande rei Davi, o conquistador, aquele que matou os seus inimigos, aquele que estabeleceu o reinado de Israel. Mas sempre que levantava um novo rei, agora nós temos o livro todo de reis, um rei que desobedece ao Senhor, que não anda segundo os caminhos do Senhor, ele levanta um rei que liberta o povo, mas depois da morte desse rei, o povo cai de novo na mão de outro povo. Então Deus levanta Moisés, esse grande libertador, para tirar o povo do Egito. Depois da morte de Moisés, o que acontece com o povo? O povo descamba de novo em pecado. Logo depois da morte de Moisés. Então o que Jesus veio fazer aqui? Ele não veio ser mais um libertador. Ele não veio ser apenas mais um Moisés. Ele não veio apenas ser mais um Sansão. Ele não veio apenas ser mais um Davi. Ele veio para ser o último Moisés. Ele veio para ser o último Davi. Ele veio para ser o último Sansão. Ele veio para poder realmente trazer a verdadeira libertação que nós precisávamos. Porque todos esses outros libertadores, eles traziam libertação física por um tempo. E logo depois da sua morte, Israel caía de novo nas mãos dos seus inimigos, ou caía na idolatria, ou se tornava opressor. Todas as vezes que Israel era transformado, saía da sua escravidão, agora era liberto da escravidão, ele escravizava outros. E aquele ciclo agora se repete, agora Israel, ele passou de oprimido a opressor. Então Jesus, ele não veio trazer essa libertação terrena, temporária. Ele veio para ser aquele que vai trazer a verdadeira e última libertação, o verdadeiro êxodo. Ele veio para trazer então a libertação da morte, do pecado e de Satanás, de uma vez por todas. Porque ele poderia ter salvo o povo aqui de Roma. Mas depois de Roma, quem conquistaria eles? Ele poderia ter livrado eles por um tempo e tornar eles de oprimidos em opressores. É por isso que Jesus não vem para trazer libertação física, material, que eles pensam que ele veio trazer. Ele veio trazer uma salvação definitiva para sempre. Agora isso se aplica para mim e para a sua vida. Porque talvez você pense, isso aqui é tudo lá para Israel. Jesus não veio como libertador que eles esperavam. Para mim e para você também. Jesus, ele não veio para poder fazer isso na minha e na sua vida. Talvez você está aclamando, buscando, chamando um Messias para salvar você agora. Mas salvar você do quê? Salvar das suas situações físicas, materiais desse tempo. E Jesus não veio para isso. Jesus poderia resolver todos os seus problemas financeiros hoje. Meu irmão, minha irmã, eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus pode resolver todos os seus problemas financeiros hoje. Ele pode fazer isso? Pode. A pergunta é, por que ele não faz então?
Sabe por que ele não faz? E sabe por que Jesus não veio para te dar dinheiro? Porque tem muita gente prometendo aí um Jesus que vem para Jesus e Jesus vai te fazer próspero financeiramente. Jesus não veio te dar dinheiro. Jesus não veio resolver seus problemas financeiros. Sabe por quê? Porque hoje ele resolveu seus problemas financeiros. Imagina que hoje os seus problemas financeiros estão resolvidos. Amanhã você está afundado em outros problemas financeiros. É por isso que ele não veio para resolver problemas financeiros de ninguém. Agora, Jesus poderia então ter vindo para curar você de todas as suas doenças. Jesus poderia curar você da sua doença hoje. Assim. Mas Jesus não veio para curar você da sua doença física. Porque de qualquer maneira, você e eu, se você não morrer dessa doença hoje, você vai morrer amanhã de uma outra coisa. Ninguém vai ficar vivendo para sempre. Então Jesus, ele não veio para resolver o seu problema financeiro, porque ele quer que você receba o verdadeiro tesouro que ladrão não pode roubar, que ferrugem e traça não podem corroer, o tesouro que é guardado no céu. Jesus, ele não veio e ele não quer resolver apenas o seu problema físico, a sua doença hoje e agora. Ele veio para te dar vida e vida eterna, que nem mesmo a morte pode arrancar de você. Jesus, ele poderia nos livrar de todos os nossos problemas, todos eles, assim. Mas se ele livrasse você de todos os seus problemas hoje, no estalar de dedos, amanhã você vai estar enfiado em um monte de outros problemas. Sabe por quê? Porque o nosso problema não é a falta de dinheiro, o nosso problema não é as doenças, a saúde, o nosso problema é o pecado. A raiz de todos os nossos problemas é o pecado. A raiz de todos os nossos problemas é a nossa alienação de Deus, o nosso afastamento de Deus por causa do nosso pecado. Então Jesus veio para resolver de uma vez por todas todos os nossos problemas através da cruz. É na cruz que ele resolve todos os nossos problemas de pecado, porque ele veio para lidar com o nosso pecado, para nos perdoar do nosso pecado, para nos trazer de volta para Deus, e agora nos dá a verdadeira vida em Cristo, para nos dar o verdadeiro tesouro que é Cristo. O resto, meu irmão, minha irmã, é resto na sua vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto lhe será acrescentado. O nosso problema é que a gente tem buscado todo o resto e deixado o centro, a primazia, como o resto de tudo. Se der tempo eu busco Jesus, se der tempo eu oro, se der tempo eu leio a Bíblia. Meu irmão, Ele é o centro. E enquanto Ele não for o centro da sua vida, você vai continuar vivendo nesse ciclo de pecado, afastamento de Deus, nesse ciclo de vida que é uma vida morta, porque Jesus não é o centro. Então Ele está nos chamando hoje para resolver o verdadeiro problema, a verdadeira raiz dos nossos problemas. E aí ele tem esse episódio que para muita gente é uma confusão, que é esse amaldiçoar da figueira. E o que isso tudo está apresentando? O que isso tudo aqui mostra? Aparentemente parece que Jesus está amaldiçoando a figueira. A partir do versículo 12, no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome, vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. E aí Jesus, é interessante no versículo 14, o que ele faz? Então Jesus lhe disse, ninguém mais coma do seu fruto. Mas aí a gente fica confuso nisso aqui, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Não era tempo de figos. O que Jesus então está fazendo? Por que Jesus fica revoltado com ela? Aí nós precisamos entender um pouquinho do figueiro, entender de Israel. Logo no começo da primavera, em março, para nós aqui também, como é aqui, nós temos as folhas brotando, e junto com as folhas brotavam pequenos figos que eram comestíveis, não eram tão gostosos, mas eram comestíveis. Esses pequenos frutos que apareciam logo no começo da primavera, eram uma indicação de que aquela árvore estava saudável, e que no final, no tempo da colheita, nós teríamos bons frutos, figos maduros,
figos saudáveis. O fato dele, Jesus, não encontrar na figueira esses primeiros frutos de figo, era uma demonstração de que aquela árvore estava morta ou de que ela estava doente. Então a pronúncia aqui de Jesus, ninguém mais coma do seu fruto, não é uma maldição, é uma contação, ele contestar que ele, olha, não dá mais fruto, está morto, está podre por dentro, não vai sair daqui nada, ninguém vai comer mais nada disso aqui. Então Jesus está apenas declarando aquilo que a figueira está, e a figueira, como sempre, símbolo de Israel. E é interessante aqui, que esse episódio é um episódio que ele está entre a saída de Jesus do templo e o retorno de Jesus do templo. Então ele serve como uma parábola para nós, que vai nos levar à continuação desse texto aí, que é versículo 15, quando ele chega no templo. Ele chega no templo aqui e ele vai encontrar todo esse barulho, essa multidão aqui. E esse episódio da figueira vai nos mostrar que Jesus está falando do templo e de uma religiosidade vazia. É essa a parábola da figueira aqui. Ele vai chegar agora no templo e vai encontrar uma religiosidade vazia. Então ele vai purificar o templo. Chegando lá, ele vai encontrar então muita gente comprando, vendendo, fazendo seus ritos religiosos. Como, por exemplo, nós hoje aqui, você chega na igreja logo de manhã, gente entrando, as pessoas falando, e gente, cada um correndo para um lado, e fazendo as suas preparações para o seu rito religioso. Não é muito diferente de nós. Então Jesus, ele chega no templo, lotado de gente, aquele barulho, já assistiu aquele filme em Wall Street? Quando eles estão lá vendendo, comprando ações, aquele cara no telefone, o outro gritando, aquele negócio louco. Já assistiu um filme assim? Que mostra o que acontece em Wall Street? Era basicamente isso que Jesus encontrava no templo. E esse era o lugar aonde os gentios deveriam orar e encontrar o Senhor. E o que eles encontravam lá? Aquela loucura, gente vendendo. E o problema todo aqui é que as pessoas... o problema não é vender o animal do templo. Sabe qual era o problema aqui? As pessoas queriam usar Deus para ficar ricas. As pessoas que vinham muito de longe para a Páscoa, por exemplo, tinham que trazer os seus animais para serem sacrificados diante do Senhor. Mas porque elas moravam longe, Deus havia permitido na lei de Moisés que, para quem mora longe, pode trazer dinheiro e comprar o seu animal ali perto mesmo, para que você não tenha que carregar o seu animal por muitos e muitos quilômetros. Qual que era o problema aqui? Achamos uma grande oportunidade de negócio. Vamos para o cinema pagar $50 num baldinho de pipoca. Já compraram pipoca no cinema? Dá para você comprar pipoca para a sua vida inteira, para um baldinho. Esse é o problema aqui. Eles vinham, um animal que custava 100, agora porque era tempo de Páscoa. Imagina isso, olha que visão de negócio. Você veio de longe, não precisou carregar o seu animalzinho aí. Você vem aqui, nós já temos tudo preparado para você. E aí você tem um animalzinho aqui que custava 100, mas especialmente para você hoje é 999. E compre hoje porque está acabando. Afinal, nós estamos na festa da Páscoa. Então as pessoas eram exploradas, as pessoas eram roubadas em nome de Deus. E eram sacerdotes que controlavam todo esse esquema financeiro. É isso que Jesus está denunciando aqui. Então, meu irmão, minha irmã, estão vendendo coxinha lá na igreja. Pelo amor de Deus, não é disso que Jesus está falando. Nós estamos falando de um esquema de corrupção, de uma malha de corrupção gigantesca, que começava de cima dos sacerdotes, que usavam tudo aquilo ali para enriquecer, para ganhar dinheiro, à custa da exploração do povo. Aonde era para ser um lugar de adoração e de louvor e de oração, se tornou um lugar de comércio e exploração. É isso que Jesus está denunciando aqui. É isso que ele está fazendo. Então, ele chega lá e encontra esse povo fazendo esses ritos aqui. Esse que era o lugar
para ser um lugar de oração, que era para ser um lugar onde tem frutos, é um lugar que está cheio de folhas. Era um lugar que de longe você olhava toda aquela movimentação eclesiástica, todos aqueles rituais religiosos. Nossa, que figueira maravilhosa! Mas quando ele vai analisar de perto, não tem fruto, não tem mudança de vida, não tem santidade, não tem oração, não tem busca a Deus. É só rito religioso vazio, só tem folha. Essa é a parábola da figueira. Está mostrando e apontando para o templo que Jesus vai entrar agora. E aqui parece então que tem vida, mas quando ele vai analisar de pertinho aí, não tem nem fruto. Jesus está condenando isso aqui. Significa também que não, na época em que ela deveria dar os seus figos, nada vai ser encontrado ali. Então Jesus está condenando todo o sistema religioso judaico, para falar assim, não tem fruto, é só uma religiosidade vã, vazia, é só rito religioso. Se não tem fruto agora, quando eu voltar não vai ter fruto, então que ninguém mais coma do seu fruto. Jesus está acabando com todo o sistema religioso do seu tempo. É isso que ele está fazendo aqui. Não tem nenhum tipo de vida espiritual. Jesus ele não quer de nós uma religiosidade vazia, que parece linda por fora, mas está morta por dentro. É isso que Jesus está apontando para nós aqui. Como eu disse, nós não somos diferentes. Nós podemos cair nas mesmas coisas e se tornar a mesma religião de obras, vazia de frutos do tempo de Jesus. E como que nós podemos saber se nós estamos vivendo assim ou não? Pelos frutos os conhecereis. É o que ele diz em Mateus no capítulo 7. Pelos frutos os conhecereis. Que frutos? Alguns frutos que eu deixei aqui para você como exemplo. Não tem vida de oração. Não tem vida de estudo da palavra de Deus. Não tem nenhum tipo de mudança de vida. Eu era de um jeito, hoje eu sou de outro. O pecado que antes eu amava, hoje eu odeio. Não tem mudança de vida. Não tem nenhum tipo de abandono do pecado e busca por vida santa. Agora eu quero viver uma vida santa para o Senhor. Não tem nenhum tipo de envolvimento com a proclamação do Evangelho de Cristo na igreja local. E eu coloquei tudo isso aqui mesmo, é para te ofender mesmo. E se você está ofendido, vem falar comigo depois. Eu vou ter prazer em conversar com você. Não tem vida de oração, não tem leitura da palavra, não tem arrependimento dos seus pecados, mudança de vida, que não é uma mudança de vida externa, onde você vem e põe uma máscara da religião dentro da igreja, e dentro da igreja todo mundo é santo, mas lá fora você continua sendo o mesmo miserável que você sempre foi, trapaceando nos seus negócios, mentindo para as pessoas, tomando vantagem. Você continua sendo a mesma porcaria que você sempre foi. Não tem frutos de arrependimento. Porque quando nós somos do Espírito Santo, você não vai viver em pecado. Porque a promessa é essa que foi dada pelo profeta: eu aspergirei água limpa sobre vocês e vocês ficarão limpos. Isso não é uma força que nós vamos fazer para dar frutos. É o Espírito Santo que nos consome dentro de nós, para que nós venhamos a viver uma vida santa que agrada a Deus. Não é força humana, é força da graça de Deus em nós, agindo em nós, transformando de dentro para fora, não é de fora, porque o fora não pode transformar dentro. Não tem envolvimento com a igreja local. Meu irmão, minha irmã, se você está sentado nesse banco e você não faz nada para se envolver, se proclamar uma proclamação do Evangelho de Cristo, é um sinal de que você não se importa com as vidas aí fora que estão sendo perdidas. Eu não dei minha vida por uma fantasia. Nosso chamado é pregar o Evangelho, em tempo e fora de tempo. Ah, mas eu não sei pregar. Mas você pode fazer outras coisas com os dons que Deus te deu, para que a proclamação do Evangelho seja feita. Seja feita. Então, o meu chamado para você, aliás, o chamado da palavra de Deus para você hoje é: examine-se cada um a si mesmo, para ver se vocês estão na fé. Esse é o chamado. Esse é o nosso chamado. A pergunta, então, que fica é:
Esse é você? O que eu acabei de descrever é você? Porque Jesus ele está indo para a cruz, para se sacrificar, para derramar o seu sangue por você, para que você seja transformado à imagem dele, para que ele seja o Senhor da sua vida, e a sua vida seja moldada à imagem dele. A minha pergunta então, a pergunta do Evangelho é: esse é você? Como você tem andado na presença de Deus? É só religiosidade? É só casca? Todo mundo de fora que olha, cara, que figueira bonita, está cheia de folha, mas quando chega perto, é só folha? Ou nós podemos ver em você já os primeiros frutos, os frutos que serão realmente desabrochados no dia da grande volta de Jesus, que vão ser revelados diante do nosso Senhor. Nós podemos encontrar isso na sua vida? São apenas folhas? Ou realmente tem fruto aí? E você sabe disso. Você pode se avaliar, e o Espírito Santo vai te mostrar isso. Então essa é a mensagem que Jesus, através da sua entrada triunfal, do domingo de Ramos, tem para nós. É uma mensagem de autorreflexão. Quem sou eu diante do Senhor? Como eu tenho vivido o meu cristianismo? Genuinamente, de maneira autêntica, com frutos, ou apenas uma árvore estrondosa, bonita por fora, sem frutos? Quem tem sido eu? Mas tudo isso aqui também vai mostrar para o templo, e para tudo aquilo que o templo tipificava, e como Jesus é o cumprimento de tudo isso, porque Jesus é o verdadeiro templo. Nos relatos paralelos, Jesus diz: destruam esse templo, e eu o reconstruirei em 3 dias. E ele estava falando do seu corpo. Jesus, então, é a justiça de Deus. Deus demonstra a sua justiça através de Jesus Cristo. A condenação da figueira de não dar frutos é a nossa condenação, mas em Cristo Jesus, o nosso Senhor, através do Espírito Santo, nós vamos dar frutos. Através daquele que é o cumprimento e a nossa reconciliação com Deus, o cumprimento do que era os símbolos do tabernáculo e do templo, o símbolo da presença de Deus. Jesus é a presença de Deus manifesta. Os símbolos dos sacrifícios que eram feitos no templo, Jesus é o sacrifício perfeito que nos leva para Deus, que perdoa os nossos pecados. Jesus é o meio de adoração. É Ele, através da sua morte, que rasga o véu do templo de alto a baixo e nos dá acesso ao Pai, para que então pudéssemos adorar em espírito e em verdade. Jesus é a mediação sacerdotal que os sacerdotes representavam, esses sacerdotes exploradores, esses sacerdotes que queriam apenas o dinheiro do povo. Não, Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote, que intercede por nós diante de Deus dia e noite. Jesus é aquele que nos uniu com Deus, através da sua morte e através da sua ressurreição. E é por causa dele que nós podemos viver esse verdadeiro cristianismo que nos está proposto em Cristo Jesus. Porque se você tentar viver isso aqui, pela sua própria força, é só religião. Você vai acabar sendo um fariseu, legalista. Ou você vai cair em desespero. Mas se através do Espírito Santo nós vivermos esse chamado para nós, hoje, então e só então, nós vamos viver um cristianismo que vai dar frutos para a glória de Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela sua palavra, que é santa e verdadeira. E nós te pedimos agora, Pai, graça para avaliar as nossas vidas diante do Senhor. Se nós temos sido apenas folhas, uma árvore frondosa, uma árvore bonita, mas apenas com folhas. Deus, se esse tem sido o nosso caso, que o Senhor venha nos perdoar. Que o Senhor, que é grande misericórdia, venha ter misericórdia de nós. E que o Senhor, Pai, segundo a tua grande misericórdia e amor, venha nos perdoar e nos ajudar a viver um cristianismo genuíno e autêntico que vai dar e gerar frutos para a tua glória e para o teu louvor. Para viver, Pai, um cristianismo que agrada ao Senhor, que é digno do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração hoje, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.
e amém.